esse frio aí, né? Em nome de Jesus, né? Queridos, pastorzão Stuart, uma alegria imensa, né? Estar aqui mais uma vez. Igreja Batista Boas Novas traz um abraço para essa parte da família, né? Estar aqui. E é um abraço relevante, um abraço muito relevante, né? Que vocês sejam cada vez mais abençoados, queridos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos, o pastor me deu um tema muito maravilhoso, eu achei esse tema maravilhoso. Nós enfrentamos guerras, né? Nós enfrentamos guerras. E se a gente for fazer uma lista do que é uma guerra, por exemplo, para a família, há pessoas que vão pensar que, por exemplo, adoecer é uma guerra dentro da família. A discussão entre marido e mulher é uma guerra. O desemprego é uma guerra. A gente tem aí um montão de guerra para enfrentar. E claro, a gente tem a pior delas, né, que acaba sendo desencadeando outras, que é a guerra espiritual. A gente acaba enfrentando isso todos os dias, né, como crente, como família, como igreja, né, nós enfrentamos isso. Eu trouxe um texto para a gente ler, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou que seja na projeção. É melhor, eu gostaria que você abrisse a Bíblia e eu quero te pedir, como é teu nome? Felipe. Felipe, faz uma gentileza para mim, querido. Coloca lá na tela assim, ó, valor, a palavra valor versus a palavra preço, beleza? A gente vai deixar isso aí escrito, que a gente vai ficar mexendo com isso toda hora, enquanto a gente lê a Bíblia. O livro é Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Abra a sua Bíblia aí, ou acesse, né, no teu celular. Lucas, capítulo de número 15. O texto que nós vamos ler, irmãos, é um texto muito demais conhecido entre os crentes que leem a Bíblia. Aqui tem crente que lê Bíblia? Sim. Tem, amém? Tem crente que lê Bíblia? Sai. Então você já leu, já ouviu falar sobre a parábola do filho pródigo. Quem já ouviu falar nessa parábola do filho pródigo? O que é ser pródigo? A gente nem vai falar do filho só, a gente vai falar mais do pai. E aí a gente vai encontrar um lar, a gente vai encontrar uma família, e a gente vai ver algumas coisas em relação ao tema proposto. Mas só para a gente relembrar, pródigo, talvez eu seja, talvez você saiba, talvez você seja. Quem acha aqui que é uma pessoa pródiga? Levanta a mão aí. Quem acha que é? Você acha que você... Patrícia, você acha que você é pródiga? Mais ou menos? Ela é? Pródigo é aquele que gasta muito. Já te denunciou, Patrícia. Pastor Érica já te entregou. Pródigo é aquele que gasta muito, né? Não precisa ter muito para gastar muito. O pródigo é aquele que gasta tudo que tem. É diferente de quem tem muito. Por exemplo, a Patrícia ganha um salário de R$12.730. Pegou a visão aí? R$12.730 e ela gasta R$13.730. Ela é pródiga. Torrou até o que não tinha. Foi mais ou menos o que aconteceu com esse menino aqui da parábola, né? Então vamos lá, o texto diz assim, Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Lucas 15, verso 11, diz assim: e Jesus continuou, é uma parábola, né? Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens ou da herança que me cabe. E ele então repartiu sobre os filhos, ou para esse filho, a parte da herança. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, vivendo dissolutamente de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele viveu, como diziam um tempo atrás, a moda Bangu. Ele torrou tudo que tinha, não pensou no futuro. Verso de número 14 diz assim: depois de ter gastado tudo, veio àquele país uma grande fome, e ele então começou a passar necessidade. Vai imaginando comigo aí uma coisa, a gente está falando de uma família, né? A gente está falando de um pai. O texto da parábola não menciona a mãe, está falando de um pai, está falando de um filho, daqui a pouco vai falar de outro filho. Não é isso que a gente vê? A gente encontrou uma família aqui, sim ou não? Tem uma família aqui no texto? Tem uma família, né? Para lembrar, né? Tem gente que pensa que família é uma casa lotada de gente.
Família não necessariamente é uma casa lotada de gente. Tem família que só é composta por uma pessoa, né? Tem uma pessoa, tem família que só tem 2 pessoas, e tem família, não sei se aqui perto da gente tem 30 pessoas. Deu glória aí alguém? Tem glória a Deus, né? Tem família que tem 30. Então, para a gente já ter uma ideia, claro, não precisa ter muita gente para ser uma família, basta ter gente. Tem gente, é uma família. Então tem aqueles da caravana do ônibus lotado e tem aquele da caravana meu sozinho. É só ele na casa dele, né? Ou mais um. Aí vamos lá para o texto. Verso de número 15 diz que 14. Ele gastou tudo, e aí veio uma fome danada naquele país, então ele começou a passar fome, passar necessidade. Verso 15, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, provavelmente um fazendeiro, e este o mandou para os seus campos tomar conta de porcos. Ali desejava ele comer as bolotas, ou a lavagem, ou a comida dos porcos. Alguém já disse em algum lugar que o rapaz comeu a comida dos porcos. Ele não comeu coisíssima nenhuma, né? A lavagem, ele desejava, e o texto diz que ninguém lhe dava nada. Está aí mais um lance que tem a ver com guerra, né? A pessoa está cheia de fome, torrou tudo que tinha e agora sai por aí pedindo, e encontra um fazendeiro: deixa eu arrumar um emprego para mim, vai lá, toma conta dos porcos lá, se você quiser. E aí ele foi. Só que lá nesse contexto ele diz o quê? Peraí, tem alguma coisa errada, porque olha o verso de número 17. Então, caindo em si, ou seja, a ficha caiu, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, come à vontade, e eu aqui estou morrendo de fome. Já sei, levantar-me-ei e irei ao encontro do meu pai, e eu vou dizer assim: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, pode me tratar como um dos seus funcionários. Verso 20, ele então vai para a execução do que ele imaginou. Aí o verso 20 diz assim: então levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. A gente já começa a ver de novo uma outra cena de família, né? Ele vinha de longe. Há pregadores que dizem, eu até gosto de acreditar assim, que o pai todo dia, ou de vez em quando, ia lá no portão, né, na beira da estrada, ver se o filho vinha, né? Eu gosto de imaginar isso, porque isso é bonito, né? E aí um dia então, o filho vinha de longe, o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse então que havia pensado, né? Pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos, a gente sabe desse finalzinho, né? O que o pai faz? Uma grande festa, né? Pode passar o facão do bezerro que está prontinho, né? Vamos fazer como é que a gente chama aqui essa carne? Qual é o nome mesmo? Churrasco. O pai falou: vamos fazer um churrasco. Pode trazer a Coca-Cola, prepara tudo, faz uma farofa, pega a maionese lá com a Patrícia, porque a chapa vai esquentar. A gente vai fazer uma festa. E aí, por que ele vai fazer uma festa? Porque ele diz assim: esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Claro que antes disso tem um contratempo aí no meio do caminho, que é coisa que acontece em família também. O que aconteceu de diferente com a chegada do filho antes da festa ou durante a festa? O que vocês lembram que aconteceu? O filho, né, o irmão mais velho, qual barulho esse aí? Está tocando música gospel aí, não estou entendendo. Fernandinho, Fernanda Brum, o que está rolando lá na casa? E aí o pregado veio e falou: não está sabendo não, teu irmão voltou, cara, olha que coisa boa. Ele falou: não, peraí, vou lá falar com meu pai. E não é isso, assim, aí ele vai lá, e isso acontece em família, sim ou não? Família, né? E aí, é guerra, vai só, olha só, as coisas vão acontecendo. E aí ele vai: pai, não entendi, estou aqui direto, ralando o tempo todo aqui, eu capinho, eu faço isso, vim para a igreja, faço um montão de coisa, o senhor nunca me deu um cabritinho para eu me alegrar com os meus amigos, agora vem esse aí, desperdiçou o seu dinheiro e o senhor vai fazer festa. E aí o pai dá aquela lição que a gente já conhece, né? Filho, você sempre está aqui comigo, né? E o que é meu é seu, mas esse seu irmão não, ele estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Bom, a gente já fez então aquele cenário para relembrar, todo mundo conhece essa história,
A gente foi lá viajar um pouquinho, né? A gente passeou nesse contexto. Aí agora eu queria trazer aquela história para o nosso contexto aqui, para minha casa, para a tua casa. Eu queria que você começasse a pensar na principal pessoa da tua casa. Por exemplo, quem é a principal pessoa da tua casa? Quem pode me ajudar aí? Quem você acha que é a principal pessoa da sua casa? Não, Deus não vale. Deus já é mesmo e acabou. Estou falando de gente agora. Vamos lá. Quem é a principal pessoa da sua casa? Ela falou que era. Qual é o nome dela? Giovana. É você, né, Giovana? Na casa do pastor então é Giovana. Quem mais aqui? Meu marido. A senhora? Seu marido? A esposa? E aí, quem mais? Você? Qual é seu nome? Michele? Ih, nome da minha esposa. Nome muito bonito, hein? E assim vai, né? A gente vai achando. A Giovana acertou. Porque geralmente a gente acha que a pessoa importante da casa é a outra pessoa. Depende do contexto. Se eu quero uma família boa, a pessoa mais importante da minha casa tem que ser eu. Porque a mudança tem que começar em mim. Eu não posso querer que a Michele, minha esposa, ou a Michele queira que seu esposo, ou a Giovana, não, meu pai tem que mudar, minha mãe tem que mudar, não, peraí, eu preciso ser uma filha melhor, eu preciso ser uma princesinha Giovana melhor. Qual é o nome da irmã? Sheila. Eu preciso ser uma Sheila melhor, eu preciso ser um Marcelo melhor. Você falou bem, minha esposa, porque você a ama, né? Você é apaixonado mais por ela, mas não é esse contexto. A gente não está falando de uma situação entre casais. A gente não está falando de Gênesis 2:24 a princípio, porque serão ambos uma só carne, mas a gente está falando de família. E por que é que as famílias, varão, bota a letra gigante ali, varão, seleciona, vai lá em cima, bota grandão assim a letra assim, mas vai tentando aí, enquanto isso deixa lá. Olha só, por que eu trouxe só 2 palavras para a gente pensar? Porque uma das grandes guerras na família é quando nós confundimos exatamente aquelas 2 palavras. Por exemplo, você, né? Como é o seu nome? Arilson, Jaco Arilson. O que é, por exemplo, lá na sua casa, me diga um exemplo de algo que tem valor. Na minha casa? Minha televisão. Televisão. Agora me diga, Patrícia, algo na sua casa que tem preço. Na sua casa? A gente já começa a ver que tem uma guerra. O que mais tem valor na sua casa? Qual é o nome da irmã? Patrícia. O que mais tem valor na sua casa? A minha vida. A vida? Beleza. Vamos olhando o seguinte: o que é preço e o que é valor? O Arilson falou que a televisão de 65 polegadas, 65? Estou chegando lá. Recebe aí, mano. Tá no que? 64? A TV dele é a coisa que mais tem valor lá. Aí é onde a gente vai entrar aqui no contexto para a gente entender. Se não conseguir, pode deixar. Pastor, se não conseguir aumentar a letra, pode deixar feio. A gente vai entender o contexto de valor e preço. Uma das grandes guerras dentro da casa, dentro da família, é justamente a confusão que fazemos entre valor e preço. Vou dar uma dica. O que tem preço na minha casa? Eu já respondi. O que tem preço na minha casa é tudo que o dinheiro compra. Isso tem preço. O que tem valor na minha casa é tudo que o dinheiro não compra. Tem casais, tem famílias confundindo minha televisão, minha casa, minha vida. Já ganhou 10 pontos, ó, Patrícia. Porque a vida não tem preço. Se não tem preço, tem valor. E aí nós precisamos então entender. Era para falarmos de guerra, pastor. Não, eu vou falar da prevenção dela. Vamos para o contexto aqui? Esse episódio, filho pródigo, Gastão, ele faz o que ele já fez e a gente sabe o que ele fez. Eu disse que eu não ia falar dele, então nós vamos falar do pai dele. Eu gostei do pai dele. O pai dele deve ser crente.
Deve ser um camarada lá da Igreja Batista relevante, pelas atitudes relevantes que ele tomou dentro da família dele. Olha só que coisa linda. Primeira coisa que nós precisamos notar, ter dentro da nossa casa, tirando desse contexto, é assim. Por exemplo, eu saio para trabalhar e aí a Michele fica em casa. Ela precisa sentir de mim saudade. O pai sentiu saudade do filho. Que coisa linda, né? Tem preço? Não. Tem valor. E às vezes, irmãos, nós criamos uma guerra dentro da nossa casa, porque fazemos confusão entre preço e valor. Queremos colocar preço naquilo que tem valor, e às vezes queremos colocar valor naquilo que tem preço. É claro que tem exceções? Tem. Por exemplo, a TV de 65 polegadas do diácono Arilson, tem valor, porque ele pode falar: não, pastor, mas eu gosto da minha televisão. Não tem nada errado, né? Não pode idolatrar a televisão, coitadinha dela, deixa ela lá. Mas gostar pode, passa a ter valor, né? Tudo bem que foi algo comprado, tem preço também. Aí, está aí o mistério. Algumas coisas que têm preço podem ter valor. Por exemplo, essa camisa cara do pastor Tuti. Esse aí foi no mínimo R$289. E aí, pegou a visão aí, Helena? Essa camisa de R$289 teve preço? Sim ou não? Mas se alguém disser: pastor, só dá essa camisa para mim, ele vai falar: poxa, eu gosto tanto dessa camisa. Então ela também tem valor. Então algumas coisas que têm preço têm valor, mas nada que tem valor tem preço. Porque ninguém compra a saudade que o pai tinha daquele filho. Não dá para comprar. Me dá 1 quilo de saudade, por favor. Quem é que pede isso? Eu quero um pote de saudade. Aonde? Então, um dos valores, irmãos, que nós precisamos ter dentro da nossa casa, dentro da nossa família, não tem preço, porque valor não tem preço. Alguns preços podem ter valor, como essa camisa cara, né? Televisão muito cara do Arilson, teve preço, mas também tem valor, que é um valor estimativo, né? Um valor que a pessoa quer dar aquilo. Eu tive uma camisa, era listrada, não era cara assim igual a do pastor, era uma camisa listrada também, e eu gostava muito daquela camisa, era mais velha do que eu. Eu só deixei de usar quando eu estava lá em Caxias, na fila do ônibus. Quando o ônibus veio, que eu fiz assim para subir, a camisa rasgou daqui até lá embaixo. Eu fiquei zangado, só porque já estava podre aquela camisa, mas ela tinha valor. Que coisa linda, né? Eu só joguei fora porque apodreceu e rasgou, senão eu estava usando ela até hoje aqui. Tem coisas que o dinheiro compra e ainda tem valor, mas nenhuma coisa de valor o dinheiro pode comprar. E famílias estão vivendo em guerras porque estão confundindo valor com preço. Carro. Homem que tem carro, a maioria, né? Parece que o carro é tudo. Gasta às vezes R$500 com uma peça. Vou entregar o ouro aqui da gente, os homens, hein? Gasta 500 com uma peça. Mas se a esposa, que às vezes não trabalha fora, né, é dinheiro americano, né, dólar, e aí ela fala: meu amor, eu te amo, preciso de 2 pernas, 200 cruzeiros, fazer um cabelinho papum, né, uma maquiagem, semana, né, culto da família, eu quero 200? Faz ali na Dona Fulana, no FQ, é o fundo de quintal, lá é 30. Mas a peça do carro, o cabra desembolsou 500. Valor e preço, como é que estão as coisas confusas na nossa cabeça? É por isso que muitas famílias, talvez no Brasil não tenha esse tipo de homem, não sei, talvez lá no Afeganistão tenha, não sei se aqui no Brasil tem, mas estamos vendo famílias desestruturadas, porque elas não entenderam a diferença entre agora eu me amarrei, agora você tirou lá, minha filha. Você que está aí, nem vi indo para aí, nem vi, deixa o crédito na tua conta. Olha só, coisa linda. É uma guerra, irmãos, de verdade, quando nós não entendemos a diferença, e há uma grande diferença entre valor e preço. E aí vai embora, né? Tem mulheres, por exemplo, que não
dela. Ela veio do salão agora. Vai arrumar uma guerra, porque isso, além de ter preço, tem valor para ela, não é? Talvez as do Brasil não. As mulheres do Brasil são muito, gente fina, discute, não arruma confusão por nada, mas sei lá, vai que lá na Bolívia tenha mulheres assim. Elas são terríveis, as brasileiras não. Preço e valor. Aí volta aqui para o texto comigo. Aí o pai então me mostra um grande valor: saudade daquele filho. Bom, a Bíblia é rica, continua, vai avançando. Olha só, imagina, querido, comigo aquela cena. O menino fica atordoado, já está com a barriga vazia, já sei, vou voltar. E no verso 20 diz assim: então, levantando-se, foi para seu pai. E chegando lá, o bom pastor, ele olha, ele vai se aproximando, o pai vem na porta da fazenda e vê o filho. O que o texto diz que o pai faz? O pai olha para o filho e fala: ih, voltou esse moleque gastão de novo. Não é isso que o pai faz? Não, porque o que o pai tinha não tinha preço, tinha valor. O pai sai batido igual louco em direção ao filho, e a palavra diz que o pai faz o quê? Joga no pescoço do filho, abraça e beija. Quantas vezes nós não fazemos isso? E aí, às vezes, nós pais, mães, nós não abraçamos, não beijamos. O mundo abraça, o mundo beija. Aí é apresentado a eles aquelas coisas que fazem mal à saúde. É apresentado a ele também aquela coisa de ferro pesada que mata a gente. É apresentado a ele a homossexualidade. É apresentado a ele um cigarro. Porque nós, às vezes, não fizemos como esse pai. Nós fizemos acusar o filho: seu burro. Talvez aqui no Brasil não tenha esse tipo de pai nem de mãe, mas muitos filhos escutam isso. Então, irmãos, ou nós olhamos para a Bíblia como sendo regra para a nossa família não entrar em guerra, ou nós vamos correr atrás, na Bíblia, de ferramentas para encararmos uma grande guerra. Vou dar nome a essa guerra: divórcio, filhos que vão embora de casa, meninas que engravidam cedo, menores de idade e não têm marido, meninos que começam a fumar cedo, outros que se envolvem com tudo de ruim, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, e por aí vai. Meninas novas, bonitas, que a colega lá e não sei o que já apresentou uma menina que quer ser menino, já fez confusão na cabeça da nossa filha, ou vice-versa se for um menino. Irmãos, nós, servos do Senhor, nós precisamos olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia é a base da família cristã. A Bíblia é a base da família que vence sem precisar entrar em guerra, porque nós vivemos e vencemos pela palavra. Nós não precisamos entrar em guerra para vencermos a guerra. Nós podemos vencer a guerra sem entrar na guerra, trabalhando de forma preventiva. Porque se entendemos preço versus valor, nós vamos saber diferenciar. Esse pai soube fazer isso, é uma ilustração, é uma parábola, mas se Jesus disse, alguma coisa está valendo, e eu vou arriscar, tudo está valendo, porque Jesus disse. E aí a ideia que geralmente exploram aqui é da pessoa que abandonou o Senhor Jesus, é isso? E esse filho precisa voltar para a casa do pai. A parábola, de forma original, é isso. Mas olha quantas lições nós tiramos da Bíblia, que é inerrante palavra de Deus. Aí eu disse da saudade, eu falei do beijo e abraço, que já ficou para trás. Muitos pais não fazem isso, muitos irmãos não fazem isso. Agora eu já digo da família da fé, muitos irmãos na fé também não fazem isso, porque somos uma família. Quantas vezes, irmãos, eu já vi isso várias vezes, a gente está passando na rua, domingo de manhã, a gente está indo para a igreja, Bíblia na mão, roupa de crente, cara de crente, penteado de crente, todo mundo sabe que você é crente, e vem outro crente, e o outro crente vem assim de cabeça baixa, ele não está ligado que está passando do lado de um irmão, e por educação, pelo menos, bom dia, muito menos a paz do Senhor. Ou somos uma família, ou não somos família, coisíssima nenhuma. Muitos crentes estão se degladiando dentro de igrejas, mas cantamos, pregamos,
Até subimos monte para orar e tudo. A gente usa até óleo ungido e tudo. Algumas igrejas têm até carteirinha de crente. Fui pregar numa igreja de Engenheiro Pedreira. E aí eu não fui de terno, era um culto jovem. Quando eu cheguei lá, todos os homens estavam de terno, menos eu. Aí eu fiquei vendido, né? Eu falei, estou frito, pecador, purinho. Não vão deixar nem eu entrar na igreja. Entrei, dei 2 passos, já veio segurança. O senhor é o pregador da noite? Sou. O pastor quer falar com o senhor lá no gabinete. Já vacilei. Já fui para o gabinete. Quando entrei no gabinete, o pastor e mais 4 guarda-costas. Falei, já era, dancei de Engenheiro Pedreira. Aí veio um menorzinho, 3x4, botou a mão no meu ombro, e eu, gordo desse jeito, ele falou assim, o senhor vai pregar? Estou tentando, né? Aí olhou para o pastor, qual o nome do senhor? Falei, Marcelo Farias. Ô pastor, o senhor não está com paletó não? Eu falei, estou não, pastor. Aí ele coçou a cabeça, olhou para outro, aí eu falei assim, pastor, faz o seguinte, fica tranquilão, eu recebo, o senhor está de terra, o senhor prega, eu sento lá, cruzo a perna e vou receber a palavra, olha que coisa linda. Ele, não, peraí, arrumaram uma gravata de palhaço, me perdoe, era uma gravata feia, uma gravata horrível, deve ser do teatro lá da igreja, só pode, dessa idade assim de largura. Pastor Tucci, só Jesus na causa. Ele está falando de família, gente, família da fé, porque é minha família lá em Engenheiro Pedreira, é sua família. Vocês aqui são minha família. Lá em Boas Novas nós somos família de vocês, porque lá no céu é um condomínio só, gente. É um sobrenome só, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o sobrenome. Sei que arrumaram lá no teatro uma gravata. E eu estava de camisa assim listrada, que para mim, camisa listrada com gravata é uma agonia, né? Horrível, não gosto. Mas usei. Veio sem laço, eu não sei dar laço em gravata. Eu tive que dar o meu laço. Imagine que laço. Aí fui pra cá. Mas aí o fogo desceu. Graças a Deus, gravata não pega, né? O pastor me pediu perdão na frente da igreja. Eu falei, pastor, relaxa, fica tranquilo, deixa Deus ser Deus. Não, porque o pastor presidente é de um campo aí que eu não vou falar, né? É de um campo e tal, né? Ele não pode, não, importante que a mensagem veio. Eu recebi aquilo que a igreja recebeu. A jovem que me convidou, era um colega da faculdade, pediu perdão, eu falei, não, é uma benção. Irmãos, dentro de igreja, se nós não vigiarmos, nós estamos ferindo pessoas. Eu não fiquei ferido, porque graças a Deus eu sou sarado, né? E volto lá, se me convidar de novo. Claro que eu vou levar minha gravata, né? Mas eu volto lá, é benção. A nossa família precisa aprender a evitar as guerras. Esse camarada aqui, esse paizão aqui, ó, tira uma onda com a gente. O filho faz o que faz. Às vezes o filho da gente, eu mesmo com o Arthur, 5 anos, fala uma vez, eu já fico nervoso, porque eu penso que pai tem que falar uma vez só e o filho tem que obedecer. Pronto, acabou. Eu penso, mas ele não pensa assim, né? Aí eu tenho que ter paciência, eu tenho que entender. Eu tenho 49, ele tem 5. Tem uma diferençazinha grande, né, de entendimento, né? Aí eu tenho que descer no mundinho dele, na língua dele, do jeito dele, para trazer ele para o meu mundo, para o meu contexto. Não pode ser. Tem que ser, pá! Pastor, a Bíblia diz para corrigir. Corrigir não é espancar, né? Valor e preço. Correção tem valor. Espancamento é algo de preço. Não pode. Mas aí esse pai, então, saudade, ele agora beijos e abraços. Olha só que coisa linda. Quando ele abraça o filho, eu disse aqui que ele, ó, a Bíblia diz que ele lançou-se ao pescoço. Esse pai deve ter dado uma voadora. Já foi de voadora no pescoço do filho. Coitado desse filho, no dia, mas vai que ele até caiu para trás e tudo. Calma, pai. Sabe o que eu vejo nisso também? Já sendo liberado. Perdão e misericórdia. Valor. Família é coisa linda. Esse pai não levanta a placa, mas a atitude dele já demonstra perdão e misericórdia.
pelas besteiras que o filho fez. A Bíblia fala que o pai, e aí, você gastou tudo, o que você foi? Vai fazer o quê? Não, filho, importante é que você está aqui. Isso é importante. Isso é valor, gente. Isso é preço. Isso é coisa de valor. E acrescenta, de valor imensurável, né? Não se vende, não tem em prateleira. Esse papai deu para a gente de presente, para a gente compartilhar com os nossos filhos, com o cônjuge, né? Perdão, misericórdia. Mas aí, olha só que coisa linda. Primeiro ele mostra a saudade do filho, depois ele dá uma voadora cheia de abraço e beijo no filho, e depois ele perdoa o filho pela besteira que o filho fez. Quando ele faz isso, ele dá a ordem ao secretário: ó, pega lá o bezerro, passa o facão, bota na brasa, churrasquinho, Coca-Cola, batata frita, a gente vai se divertir aqui, coisa linda, liga a Netflix ainda, bota um filmezinho, porque esse meu filho estava morto, coisa linda, ele apareceu. Sabe o que é isso? A casa que vive em harmonia, Deus proporciona fartura. Tinha comida à vontade, me deu até vontade de dar um pulinho lá, não tinha como. Comida à vontade, gente. Prepara o bezerro. Quem é que já matou um bezerro no churrasco no final de semana? Eu nunca matei. Imagine, né? 3 quilos de alcatra e vem na fé, irmão. Um churrasco maravilhoso. Tá bom. No caso do filho, não, foi fartura. Mata um boi inteiro, meu filho. Você merece. Gente, isso não tem preço, isso tem valor. Nós vamos evitar muitas guerras se nós soubermos trabalhar de forma correta as ferramentas para esse valor. Não tem como separar, não tem como. A gente é obrigado a conviver com os dois. Você vê, se tem, isso é coisa de R$600. Isso é de 600, de Santini não acha. Isso é de Shopping Rio Sul para cima. 600 porque foi o quê? Tá vendo? Eu vi tuas propagandas lá, né? Cada coisa legal. Quando eu ficar rico eu vou comprando. O preço e o valor precisam caminhar juntos. O que nós precisamos é saber separá-los. A atitude, opa, essa atitude aqui tem preço. Você vê a TV 64 polegadas, coisa linda do Arilson. Camisa do pastor, tênis da Patrícia, jaqueta da pastora. Meu Deus, eu vou nem explorar preço. Isso é coisa assim, 2.800 para cima. Mas a ideia é, nós não podemos confundir preço com valor. Muita coisa tem preço e tem que ter preço, não tem jeito. Claro, os bancos tiveram preço, o celular teve preço, a própria Bíblia teve preço, não é verdade? Salvo quem ganhou muito presente, mas alguém pagou o preço, não tem jeito. Mas valor nós precisamos aprender. Aí olha só que coisa linda aqui, ó, fartura. E na casa onde tem fartura, porque antes tem saudade uns dos outros, a casa que tem fartura antes tem abraços e beijos entre os familiares. A casa que tem fartura rolou um perdão e uma misericórdia. Ainda mais casa de crente. Aí que tem que ter perdão e misericórdia. Porque crente não faz biquinho. Tô de mal, não falo, fulano. Não sei. Mas tem até casais crentes que brigam e vão dormir não mais de conchinha. Fica um para o outro lado. Um para o lado, outro para o outro. Aí vai ler Bíblia na igreja. Mas como é que pode isso? Como é que faz isso? Tem alguma coisa errada. Ou a igreja está errada, ou o casamento está confuso. Para vivermos sem guerra dentro da família, nós precisamos pegar os valores. Opa, isso aqui tem valor. E nós precisamos pegar o que tem preço. Opa, isso aqui tem preço. E eu preciso caminhar com os dois, porque não tem como separar, né? Mas tem como você trabalhar cada coisa no seu quadrado. Cada coisa no seu lugar. E é desse jeito, irmãos. E aí essa casa que tem tudo isso, tem fartura, o que teve no final? Festa, gente. Casa que tem tudo isso, não tem guerra, tem festa no final. Acaba em pizza. No caso aqui, acabou em churrasco. Que coisa linda. Aí de repente você está pensando assim: ah, pastor, mas o meu marido é um camarada chato. Ah, tá bom. Só chato.
Tem marido que está traindo a esposa, filha. Ah, pastor, mas a minha esposa, ela fala muito. Filho, só isso. Tem marido orando para a esposa muda passar a falar. Dá para gente separar preço de valor, gente. Dá para gente avançar, sempre dá. Desde que a gente põe o Senhor Jesus em primeiro lugar. Porque Ele diz, olha, sem mim, sem chance. Nada podeis fazer. Se Ele disse isso, então eu entendo o que Ele disse. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, fica tranquilão. Eu venci o mundo, está tudo numa boa. Jesus fala isso para a gente. Ou nós vamos viver num lar que tudo tem preço e nunca tem valor. Ou nós vamos viver num lar onde mesmo que tenha valor, ou mesmo que tenha preço, o valor nunca é esquecido. Por exemplo, há famílias que estão vivendo de uma forma assim, muito errada diante da Bíblia e querem que Deus abençoe. Tem famílias assim. Tem famílias, por exemplo, eu falei domingo lá em Boas Novas, tem famílias que fazem gato de energia elétrica, tem famílias que faz gato de internet, tem famílias que está devendo, tem dinheiro, mas não paga. Mas ora para Deus abençoar. Deus não vai abençoar coisa nenhuma a nossa família se a gente vai ver assim. Não vai. Porque a gente está comprando uma guerra contra a gente. Irmãos, são pequenos detalhes que eu tenho que começar. Qual é a pessoa mais importante da minha casa? Eu. Porque eu tenho que começar o acerto em mim. Deus não nos deu essa autorização para apontar o erro do outro. Pelo contrário, como é que Ele chamou a pessoa que faz isso? Vocês lembram? Quem falou hipócrita? Acertou. Ele fala assim, filho, que isso? Por que você está tentando tirar o argueiro que está no olho do teu irmão? Não é isso que Deus fala? Fica ligado, filho, tira a primeira trave que está no teu olho. Gente, a Bíblia é tão maravilhosa, porque ela tem uma linguagem muito maravilhosa, né? Assim, porque vós sois. Aí eu já digo, tu é. Nós precisamos olhar para a Bíblia como sendo de verdade a inerrante palavra de Deus. A Bíblia diz assim, olha, bendito o homem que possui em sua casa bens mal adquiridos. Aí a gente está falando de preço e valor. Tem gente que leva o carro para a vistoria, paga para passar, pecado, mas quer ser abençoado. E vai orar a chave do carro para Deus guardar o carro. Que carro que você já botou no suborno? Às vezes a gente está pensando em, por exemplo, lá ali na Central do Redentor, quando eu fui pastor lá, nós fizemos um pedido à Light para aumento de carga de energia, né, para instalar ar-condicionado. Aí um camarada da Light me procurou e falou assim, pastor, dá para a gente adiantar o processo da igreja? Eu falei, então amém, adianta lá. Ele, não, tem preço. Preço? Então deixa na fila. Irmãos, o tempo que ele me prometeu que seria feito, eu pagando R$5.000 de suborno, que foi o que pediram, foi mais rápido eu não ter pago. A fila andou de uma maneira sobrenatural. Ligaram o transformador da igreja num tempo bem menor do que ele tinha me prometido. Olha só como Deus faz. E por aí vai. Às vezes são coisas pequenas. Então, irmãos, queremos uma família sem guerra, nós precisamos trabalhar na preventiva. Quem tem carro, mexe no freio depois que bate, se espera fazer isso, é porque não trabalhou na preventiva. Porque a ideia é, deixa eu ver se a pastilha de freio está legal, porque quando eu precisar brecar, ele vai ter que brecar. Vamos trocar a pastilha de freio da nossa família naquilo que precisa? Eu, marido, você esposa, você filho. Meu pastor, eu quero uma família sem guerra. Então seja o primeiro a não criar guerra. Às vezes você quer aprender a resolver a guerra. Deus às vezes não quer te ensinar a resolver a guerra. Deus quer te ensinar a não fazer guerra. É diferente. É preventiva. A Bíblia é um livro preventivo. Ele ensina para a gente valor versus preço. E no contexto aqui do pai e do filho pródigo, independente do filho mais velho ter ficado de biquinho, problema dele, vai orar, vai ser crente, a família mostrou para a gente valores que nós, de repente, perdemos no meio do caminho.
Por exemplo, muito obrigado. A esposa de repente traz um copo d'água como esse aqui e entrega o marido. O camarada não fala muito obrigado, acha que ela é empregada dele. E ele, se fosse empregado, e a educação está onde? Não sei, né? Quantas vezes nós maridos fizemos isso? Quantas vezes a esposa preparou o almoço ou a janta, e aí a gente fica, né, assim, perninha cruzada no sofá, controle remoto, vendo um futebolzinho daquele time grande lá da Gávea, time que tem lá muito forte, não vou nem falar o nome porque não é para falar de futebol agora, né? E a gente acha que ela tem a obrigação, quando também às vezes a esposa acha que o marido tem a obrigação. Gente, a família que evita a guerra entende. Ninguém faz por obrigação, faz por prazer, faz por amor, porque valor vale muito mais que preço. E há coisas que nós deixamos de escapulir entre os dedos, né? E nós deixamos de fazer. Para fechar, eu digo assim: nós maridos, quantas vezes, enquanto queríamos conquistar a esposa, nós mandávamos flores ou bombons, não sei, ou cartinha, né? Eu sou do tempo da cartinha, né? Tudo também cartinha de papel, né? Quantas vezes? Aí depois que casa, já ganhei. Não, marido, tu ganha todo dia, crente. Deixa de ser, e libera a verba, faz uma média, né? Aí as mulheres estão rindo, mas e vocês? Quantas vezes prepararam um docinho especial que sabia que o namorado gostava? Quarta-feira, depois do culto, ele vinha em casa, meu Deus, tem que fazer uma coisa para ele. O que fazer? Ele gosta de quê? Liga para a mãe dele, para a irmã mais velha, procura saber o que o cabra gosta para fazer uma surpresa. Casou, casei, o problema dele é que a doce compra. Valor. Não percam o valor. Era uma família abençoada. Saiba separar preço de valor. Como sei disso, pastor? A Bíblia tem resposta. Que Deus continue nos abençoando poderosamente, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E que aprendamos: coisas têm preço, mas sentimentos têm valor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.